Shalom, amados. Em 2 Crônicas 12, 7 e 8, tem uma palavra que nos traz uma compreensão de algumas coisas que o apóstolo Pedro ensinou. Sobre passarmos, às vezes, um processo de tratamento, de humilhação, de correção do Senhor, dentro desse caminho. Às vezes estamos dentro de um tratamento, de uma prova, e nós queremos resistir o diabo sem nos entender o caminho da humilhação. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas 12, 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaia, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhe darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Senaquerib. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Eles não queriam servir a Deus, então eles precisaram passar por uma consequência. Toda desobediência, todo engano, todo pecado tem consequências. E quando nós vamos caminhar na fé, também passamos por situações que é tratamento. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, falou sobre humilhação. Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente de Deus. Para quê? Ao seu tempo ele vos exalte. Quando você vê na palavra escrito para quê, ele está dizendo para esse propósito. Te humilhe, se renda debaixo da mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa questão de expressar a ansiedade. Se tu expressa ansiedade, crises diante do ímpio, diante do murmurador, você vai provocar rebeldia e murmuração. Se você expressa sua ansiedade dentro daquele que pode te edificar, te ajudar, te confortar, te passar uma palavra da parte de Deus para você vencer aquela situação, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Como você faz? Diretamente a Deus em primeiro lugar. Mas às vezes, conforme a situação, você precisa conversar com alguém que tenha talvez trilhado um caminho com uma maturidade maior, passou por situações. Então ele exorta dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, guarda essa palavra, o diabo, vosso adversário, Satanás é uma criatura de Deus. Ele um dia será fechado por 1000 anos, mas nesse tempo ele é o nosso adversário. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Essa palavra que o apóstolo Pedro diz, bramando, rugindo, fazendo barulho como leão. Às vezes nós vemos pessoas em lugares de autoridade, em lugar de posicionamento, fazendo um barulho, avançando. Ele é apenas um instrumento ou um diabo. Lembra que Judas era um traidor e Jesus disse assim: foi eu que vos escolhi e um de vós é um diabo. Às vezes no nosso caminho tem diabos que nós afastamos, tem diabo que nós clamamos para Deus enviar o anjo, tem diabos que nós repreendemos. E que ele diz, sede sóbrios. A palavra aqui, sóbrios, ele falou, age com cuidado, não age com precipitação, vigia. O diabo, teu adversário, anda em derredor, ele está buscando te enganar, te fazer medo, te intimidar. Bramando como leão, buscando quem possa tragar. Às vezes temos que se desviar, às vezes se calar, às vezes esperar mais um momento. Ele diz, o qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpriram entre vossos irmãos em todo o mundo. E o apóstolo termina essa exortação com uma palavra de sabedoria profunda. Ele diz assim, versículo 10,
de 1 Pedro 5. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Observa que ele fala de um processo de Deus permitir situações, porque essas situações nos moldam, nos fazem crescer, nos amadurecem. E ele diz, o Deus de toda graça, Ele te chamou à sua eterna glória. E Ele diz, você vai passar por um processo, você vai padecer com um propósito de ser aperfeiçoado, confirmado, fortificado e estabelecido. Fortalecido e estabelecido. E ele termina dizendo, a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Que o Eterno te abençoe.